Muito bem, estamos de volta aqui com mais um vídeo, dessa vez para conversar um pouco sobre a influência dos resistores de polarização. Nesse caso de um pré-amplificador, com uma 12E7, pode ser com a 12X7, pode ser qualquer válvula, estamos falando de um triodo hoje. A influência dos resistores no ganho. Exclusivamente esse assunto, não vou particularizar com distorção, com a tensão de polarização, vamos dar um foco apenas nas alterações de ganho que a troca dos resistores provoca. Para você que gosta de experimentar, para você que tem um instrumento musical, quer experimentar colocar mais ou menos ganho, aumentar a distorção por conta do ganho, diminuir a distorção, enfim, esse é o assunto do vídeo de hoje. Muito bem. Para quem entende um pouco mais de válvula, já, ou entende minimamente de um circuito a válvula, sabe que nós temos praticamente 3 resistores no entorno de uma válvula, que são o resistor de grade, ou resistor de polarização de grade, ou resistor de escape de grade, cada literatura dá um nome, o resistor de catodo, que participa da polarização automática de grade, e o resistor de anodo, ou resistor de carga, ou resistor de placa. Todos esses nomes válidos. Muito bem. Como disse, uma análise muito particular, hoje olhando do ponto de vista da curva característica. Fazer o entendimento através de curva característica. Você que gosta de estudar também sabe que para resolver um problema tem muitas maneiras. Normalmente tem mais do que uma maneira para resolver um problema ou até para explicar alguma coisa. Hoje a explicação será via curva característica e reta de carga. Muito bem. Quem influencia e de que maneira influencia no ganho? Resumidamente, ganho é quanto que sai dividido pelo quanto que entra. Então, eu tenho um valor de tensão de entrada vezes o ganho é igual ao valor da tensão de saída. Uma variação de entrada provoca uma variação de saída. Para calcular o ganho, eu divido a saída pela entrada. Para saber quanto eu quero na saída, eu faço entrada vezes ganho é igual a saída. O resistor de grade, esse aqui, gera ou dá um potencial de terra para a grade e dessa forma o valor dele não interfere no ganho. Claro, em condições normais de pressão, temperatura, umidade do ar e força gravitacional, não tem influência nenhuma. Então, o valor de resistor de grade maior ou maior vai influenciar em outras coisas, não no ganho. Já o resistor de placa, ou resistor de anodo, e o resistor de catodo, que participam diretamente na polarização, esses sim têm uma influência forte no ganho. Vamos ver então colocando uma curva característica, ou colocando uma reta de carga nessa curva da válvula. Hipoteticamente, vamos fazer uma reta de carga nessas condições aqui. Digamos que eu tenho uma corrente máxima de 30 mA e a tensão máxima de 300 volts. A reta de carga é determinada diretamente pelo resistor de anodo. Inclusive, 300 volts dividido por 30 mA é igual ao resistor de anodo. Assim, simplesmente determinado. Vamos dizer que eu escolhi um ponto de trabalho aqui, em menos 2 volts. Esse é o ponto, o ponto estável da válvula. Sem sinal, a grade está com menos 2. Agora há pouco eu falei que o resistor de grade dá um potencial de 0 volt na grade. Então, onde aparece o menos 2? O menos 2 aparece aqui. Terra entre chassi, onde está a grade, e o catodo.
Então a tensão de -2 é o que está nesse resistor aqui. Logo, você percebe que a inclinação da reta de carga é dado pelo resistor de placa e o ponto de trabalho pelo resistor de catodo. Muito bem. Agora vamos ver o que isso influencia de verdade no ganho. Se eu escolhi um ponto de trabalho aqui em -2 volts, e vamos dizer que eu vou ter uma variação de 2 volts para cima e 2 volts para baixo, então eu terei o meu trabalho acontecendo daqui de 0 até -4 volts. Uma variação total de 0 a -4, eu tenho uma variação de 4 volts. Essa é a minha variação de entrada. E a variação de saída? Essa variação de saída está determinada aqui. Traçando correspondente aqui embaixo na linha de tensão, aqui é a tensão de saída, tensão de plate, aqui tensão da placa. Então, com uma variação de 4 volts, eu terei nesse ponto aproximadamente 130 volts e nesse outro ponto aproximadamente 180 volts. Isso vai me dar uma variação de 180 menos 130 é igual a 50 volts aqui. Portanto, daqui até aqui, 50 volts. Então, se eu dividir 50 volts de variação de saída, isso que vale, não é a tensão medida ali no multímetro, é a variação. 50 volts de variação de saída dividido por 4 volts de variação de entrada, eu tive 12,5. Esse é o ganho nesse primeiro exercício, nessa primeira condição. Um ganho de 12,5. Guarde esse número. Deixei anotado aqui do lado. Digamos então que eu aumentei o valor desse resistor. Coloquei um resistor maior. No primeiro exercício, 300 volts dividido por 30 mA dava um resistor de 10K, 10.000 ohms. Vamos aumentar esse resistor, aumentar bastante para ver a variação. Digamos que agora o meu valor corrente máxima e, consequentemente, a minha reta de carga vai estar aqui na casa dos 10 mA ainda a 300 volts. Troquei só o resistor, não mudei a tensão. Você percebe que se mudar a tensão também muda a reta de carga, né? Então não é apenas o resistor que muda valor de ganho. 300 volts dividido por 10 mA, eu tenho um resistor de 30K. Muito bem. Vou ainda considerar os mesmos valores de variação de tensão. Quer dizer, o ponto de trabalho em -2 volts e vai variar de 0 a -4. Então eu terei essas duas condições aqui. Vai variar daqui até aqui. E nós teremos no ponto menor 72 volts aproximadamente aqui, a 0 volt, e a -4 volts 132 volts. Com isso, temos uma variação de entrada de 4 volts e uma variação de saída aqui de 60 volts aproximadamente. 132 menos 72. 60 volts de saída dividido por 4 volts de entrada, eu tenho um ganho de 15. 15 é maior que 12,5. Ou seja, aumentando o valor do resistor de placa, a reta de carga abaixa, ela tende ao horizontal e aumenta o ganho.
Quanto maior o valor do resistor de placa, maior o ganho dentro dos limites de funcionamento. Sempre dentro dos limites. Resistor alto demais vai ficar numa condição aqui muito difícil, e resistor baixo demais pode entrar na zona proibida aqui, onde a dissipação da válvula fica muito alta e a placa começa a ficar vermelha e eu vou provocar sofrimento na peça. Agora nós vamos fazer o seguinte: não vamos alterar o valor do resistor de anodo, vamos deixar aquele mesmo valor onde provocava uma corrente de 30 mA em 300 volts. O primeiro caso aqui, que deu como resultado ganho de 12,5. Só que agora eu vou mudar o resistor de catodo. Quer dizer, eu vou mudar um ponto de trabalho dessa válvula. Eu vou mudar aqui, ao invés de trabalhar em menos 2 volts, eu vou trabalhar em menos 10 volts. Vou trabalhar aqui, nessa condição de menos 10 de polarização. Mas ainda com variação de 4 volts. Então nós vamos variar de menos 8 até menos 12. Logo, a variação ainda será de 4 volts. Mas vamos ver aqui na saída qual será a variação. Logo de cara, você vê que é gráfico. Essas duas linhas estão mais próximas uma da outra. Diminuiu a variação. E também as linhas se aproximam mais quando a tensão de polarização é mais alta. As linhas das curvas características. Quanto mais para a direita eu estou, mais próxima uma linha da outra. E aqui eu tenho os valores aproximados. E por que eu sempre falo aproximados? Porque eu peguei um gráfico que não está na sua resolução máxima e para efeito dessa didática é o suficiente. Eu não preciso de um valor extremamente preciso. E mesmo que tivesse um valor muito preciso, não ia fazer muita diferença no cálculo final. Então eu tenho aqui, para menos 8 de tensão na grade, eu terei 220 volts na placa. Para menos 12 de tensão na grade, eu tenho 255. Então, pegando a calculadora aqui, 255 menos 220, eu terei uma variação de 35 volts. Agora temos, ainda com a variação de 4 volts, na entrada, a saída vai variar de 220 até 255 volts. Uma variação de 35 volts. 35 dividido por 4 volts de entrada tem 8,75. Veja como caiu esse ganho. Parece pouco essa queda. E realmente para 12 ao 7 é uma válvula com ganho menor do que a 12 a X7, por exemplo. Mas é uma variação importante de ganho. Com a mesma reta de carga do primeiro exemplo, que era 12,5, agora nós caímos para 8,75. Uma variação importante, uma redução importante do ganho. Resumindo, então, nós temos essas situações. Para aumentar o ganho, eu tenho que aumentar o valor do resistor de anodo ou diminuir o resistor de catodo. Essas condições aumentam o ganho. E vice-versa. Para diminuir o ganho, eu diminuo o resistor de placa ou aumento o resistor de catodo. Claro que tudo isso tem consequência. Alterar o ponto de trabalho de uma válvula pode provocar distorção. Alterar o resistor de anodo, eu posso colocar ela numa situação perigosa. Como eu disse, colocar numa potência de dissipação de placa aqui perigosamente alta.
mas que não vem ao caso nesse vídeo. Esse vídeo eu queria apresentar essas ideias de como alterar o ganho dentro dos limites da peça, só variando o resistor, ou resistor de placa ou resistor de catodo. Beleza? Esse e outros assuntos são abordados no curso de eletrônica válvula que nós temos disponível, e também eu gravei essa semana esse vídeo com mais detalhes, com mais explicações para o curso novo que eu estou gravando aqui, que é de montagem de um amplificador com uma válvula, saída simples, single end, ou o amplificador de saída em contrafase, ou push-pull, ou high-end. Esses cursos estão em processo de fabricação, digamos que está no forno assando. Assim que estiver disponível, vamos divulgar. Tudo bem? Então, se você gostou, se gosta do nosso trabalho aqui, gosta de acompanhar, deixa seu joinha aí, fica a sugestão para quem puder apoiar o nosso trabalho através do Apoia-se, através de tornar-se membro aqui no YouTube, através do Pix. Todas as informações aqui embaixo na descrição, inclusive os links para os cursos estão na descrição do vídeo. Um grande abraço e até a próxima.